Glória a Jesus, muito boa noite, graça e paz aos irmãos. E hoje, meus irmãos, é com muita alegria que eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que tenho certeza que fará com que saiamos aqui desse lugar nessa noite diferente de como entramos. Porque tem certas coisas que acontecem na nossa vida que é preciso que haja uma mudança, e a única coisa que muda na nossa vida é quando a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ela frutifica e faz com que a gente entre em uma prática diferente. E tem certas coisas que precisamos ser lembrados. E nessa noite eu quero falar sobre fé. O tema dessa mensagem é fé perseverante nos conduz à vitória. Fé perseverante não é apenas fé, é uma fé perseverante, nos conduz à vitória. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu vou ler dois textos da palavra de Deus e depois nós vamos para o que o Espírito Santo ministrou para os nossos corações nessa noite, para que a gente possa ter uma linha de raciocínio e sejamos cada um de nós abençoados por aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. E se você encontrou, fique de pé no seu lugar, em reverência à palavra do Senhor. E quem encontrou, diga glória a Deus. Primeiro texto está aqui em Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Abra comigo, meus irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36. Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36. E na medida que você encontrar, vá dando glória a Deus. Ainda vejo barulho de páginas passando, a gente aguarda, de maneira que você leia conosco. Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 36, diz assim: Portanto, não abram mão de sua firme confiança, lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Vamos orar. Querido Deus e glorioso Pai, nesse momento, meu Pai, eu me coloco inteiramente em Suas mãos, Pai, na plena e total consciência de que sem o Senhor nada poderei fazer, mas peço-te, ó Deus, ao Senhor doce e querido Espírito, que o Senhor me conduza e que o Senhor ministre a cada um dos nossos corações, de maneira que todos nós nessa noite saiamos desse lugar abençoado pela Tua palavra. Assim eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Amados irmãos, nessa noite eu quero trazer uma palavra para o nosso coração de encorajamento, uma palavra de fortalecimento e uma palavra de alegria no Senhor.
Quando eu falo uma palavra de encorajamento, e uma palavra de fortalecimento, e uma palavra de alegria no Senhor, é porque muitas vezes nesse ambiente da igreja, nesse ambiente aqui espiritual, é diferente de que quando a gente sai daqui por aquelas portas e entra na vida real. Às vezes a gente entra aqui meio cabisbaixo, a gente entra aqui meio triste, a gente entra aqui angustiado e às vezes sai cabisbaixo, triste, angustiado. Quando passa daquela porta ali, a gente nesse momento aqui, a gente louva, é um momento diferente, é um momento que muitas vezes traz um alívio para a nossa alma, são muitos louvores maravilhosos que a gente canta aqui, que a gente ouve aqui, mas essa palavra precisa ficar no nosso coração. Quando a gente sai por aquela porta, é preciso que a gente saia movido pela palavra que ouvimos aqui. Não podemos sair mais por essa porta da mesma forma, temos que sair dessa porta diferente. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar dentro de nós aquilo que nós precisamos ser e aquilo que Deus deseja que sejamos. Então, nessa noite, eu quero trazer essa palavra de encorajamento. E como eu disse a você, o tema dessa mensagem é a fé perseverante. Primeiramente, perseverante por quê? Veja que quando Deus convida Jeremias e chama ele, e diz que tinha separado ele desde o ventre para ele ser profeta, quando chega aqui nesse versículo número 11, Deus pergunta: o que é que você está vendo, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: viste bem, porque com a certeza que você viu isso, é a certeza que eu velo para cumprir a minha palavra. Podemos descansar nisto. O nosso Deus é o Deus que vela para cumprir a sua palavra, o nosso Deus é fiel, a palavra dele não volta vazia, quando ele fala, ele cumpre. Então a gente pode descansar nas promessas do Senhor. Eu quero que nessa noite, eu quero lhe encorajar a descansar nas promessas do Senhor. E por que lhe encorajar a descansar nas promessas do Senhor? Porque vivemos em um mundo de aflições. Foi o que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas muitas vezes não estamos tendo bom ânimo. Precisamos nos lembrar que a nossa trajetória nessa vida é uma trajetória como se fosse uma montanha russa. É uma hora em cima e outra hora embaixo. Uma hora você está de pé, outra hora você cai. E tem hora que quando você está embaixo, e tem hora quando você está fraco, e tem hora quando você cai, você deixa de perseverar na fé, e olhe que muitos desistem da caminhada. Muitos querem retroceder, muitos querem voltar, porque não persevera na palavra de um Deus que vela para cumprir. A memória fica curta, entra a incredulidade, o diabo acusa, as coisas do mundo sufoca a palavra, e sai do seu coração aquela fé perseverando de dizer: independente da circunstância, Deus vai na frente, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso precisa estar no nosso coração de maneira muito forte, muito clara, escrito com tintas de sangue carmesim. É assim que precisamos ser, é assim que a nossa fé precisa ser. O autor aos Hebreus diz: não abram mão de sua firme confiança. Olha como é que ele diz aqui: lembre-se da grande recompensa que ela traz. Estamos em uma trajetória, estamos caminhando para a vida eterna, nós não somos desse lugar. Nesse caminho tem aflição, nesse caminho tem adversidade, nesse caminho tem tristeza, nesse caminho tem dificuldade, mas nesse caminho tem Deus na frente de todo aquele que crê. Nesse caminho tem o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos lavou com sangue. Tem Jesus Cristo, aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida, aquele que vai na frente, é o nosso general de guerra, é aquele que disse: olha, estarei convosco até a consumação dos séculos, nós nunca estaremos sós. Então a promessa de Deus precisa ser viva. E quanto mais a promessa é viva no nosso coração, mais vivemos para agradar o Senhor. Acabou esse negócio de você ser inconstante. A fé não pode ser inconstante, a fé tem que ser firme. Olha o que é que diz o autor aos Hebreus: vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele prometeu. Perseverar, meus irmãos. Quantas vezes saímos aqui da igreja e não perseveramos? Às vezes na nossa vida lá fora não perseveramos. Não perseveramos em andar na justiça, na verdade de Deus. Não perseveramos em falar de Jesus. Não perseveramos em ter a identidade de Cristo e viver para pregar o Evangelho. Não perseveramos em dizer às pessoas lá fora que não nos conhecem que agora somos do Senhor, fomos comprados para Ele, para viver para Ele. E aí qualquer dificuldade que se levanta lá fora, a gente já olha para trás.
Qualquer dificuldade que tem lá fora já esfria a fé. Qualquer coisinha que acontece lá fora eu já não venho para o culto. Eu já deixo de dar a minha adoração àquele que vela para cumprir a sua promessa, aquele que escreveu meu nome no livro da vida, aquele que me chamou de filho. Por pouca coisa deixamos de honrar aquele que vela para cumprir a sua palavra. Ele é fiel, é o Todo-Poderoso. E eu quero nessa noite trazer apenas 3 características. Eu poderia dar muitas aqui, mas não temos tempo para isso. Mas apenas 3 características eu quero dar nessa noite de pessoas que têm fé perseverante. Eu quero falar, aliás, de uma pessoa e quero tirar do exemplo dele. Então abram comigo em Números capítulo 13. Eu vou usar aqui a vida de Caleb e Josué. Mas quero que os irmãos acompanhem comigo. Números capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 25. Está lá no Pentateuco. Quem já encontrou, dê glória a Deus. Veja bem, meus irmãos, deixa eu contextualizar onde estamos. O relatório desanimador dos espias diz assim no título da Bíblia. Mas deixa eu contextualizar você. Aqui, nesse momento aqui, em Números, Deus fala com Moisés. Aqui era Moisés, liderando tudo. E Deus fala com Moisés e Moisés separa 12 espias. 12 homens, um de cada tribo de Israel. E esses homens não eram qualquer homem, eles eram príncipes, líderes, cabeça de cada tribo. E Moisés separa esses homens que eram líderes, que era príncipe, que era cabeça, para espiar a terra de Canaã. A terra que Deus tinha prometido desde Abraão que daria ao povo de Israel, ao povo hebreu. Então Moisés separa esse povo, envia para espiar a terra. Esses 12 espias vão para lá. E agora eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Ao fim de 40 dias eles voltaram de espiar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Um tempo aqui comigo. Aqui a gente consegue ver alguém que tem uma fé perseverante, porque esse povo aqui, que estava aqui agora e que for espiar a terra, é o mesmo povo que viram Deus fazer todas aquelas maravilhas no Egito. Esse povo que está aqui agora, esse povo que saiu, esse povo de Deus, esse povo contemplou todas as grandes pragas que Deus colocou no Egito. Esse povo contemplou Faraó morrendo no meio do mar quando Deus fechou, porque eles passaram no mar em seco. Esse povo já estava no deserto com Moisés, esse povo já tinha visto sair água da rocha, esse povo já viu Deus mandar maná do céu, esse povo já tinha contemplado maravilhas. Aliás, esse povo estava vivendo em um tempo que todo dia ele via maravilhas acontecer da parte de Deus. Mas quando chegaram lá de espiar a terra, disseram: verdadeiramente, Moisés, a terra mana leite e mel, é boa. A terra é boa, olha o fruto dela.
Esse tempo era o tempo da primícia das uvas. Trouxeram um cacho de uva que foi preciso 2 homens para carregar. Imagina a fartura da terra. A terra é boa, olha o fruto dela. Trouxeram também figos, trouxeram romães, trouxeram aquelas frutas daquela terra, é boa. Porém, todo porém é palavra de incrédulo. Porque todo aquele que não crê, ele arranja um contudo, um porém. E olha o que eles disseram aqui. E prestando contas a Moisés disseram, de fato mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso. Quem é que vai achar ninguém poderoso depois de ver Deus abrir o mar? Como é que eu posso achar alguém poderoso depois de contemplar 10 pragas no Egito que só não atingia a mim porque eu sou do Senhor? Como é que eu vou achar alguém poderoso quando eu vejo um Deus fazendo sair água de uma pedra? Você está entendendo que a fé deixa de perseverar na primeira dificuldade? Isso é mentalidade incrédula. Toda mentalidade incrédula tem um porém. O concurso vai ser bom, mas tem 1000 para fazer, eu não vou passar não. Ele se acha logo pequeno. O pior é que todo incrédulo, ele pensa que os outros pensam o que ele pensa. Todo incrédulo, ele pensa que o povo está pensando o que ele pensa, por isso que ele fica com um complexo de inferioridade. Para ele não vai passar no concurso, porque o concurso é muito concorrido, só quem não passa é ele, o resto passa. Então a incredulidade traz também um complexo de inferioridade. A terra é boa, Moisés, é como Deus falou, mana leite e mel, porém o povo de lá é poderoso. Poderoso é o Deus que abriu o mar vermelho, a gente passou nele a pé enxuto. Mas aí no meio daqueles 10 espias incrédulos, aí entra Josué e Caleb. Entre os que têm fé, entre aqueles que viram Deus abrir o mar e disseram, esse é Deus, esse é o Criador dos céus e da terra, esse tem poder, não há ninguém acima de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Jeová, porque toda essa geração contemplaram as grandezas de Deus do Egito para o deserto, passando por tudo. E aí depois que ele disse aqui, é verdade Moisés, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes, vimos ali também os descendentes de Anak. Aí entra quem tem fé perseverante. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés. Caleb mandou calar todo mundo, porque ali estava toda a congregação de Israel junto. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, temos de subir nos apoderar dela, pois com certeza, em outras versões, certamente prevaleceremos, porque quem vai na nossa frente é o Deus que abre o mar. O que é esse povo diante desse Deus? Oh glória! Está entendendo, meu irmão, que só uma fé perseverante lhe conduz à vitória. Precisamos estar olhando agora para o autor e consumador da nossa fé e não para o que está na nossa frente. É por isso que quando a gente sai por essas portas, se a fé não for perseverante, se a gente não tiver com aquela fé de que o Deus que fala é o que vela para cumprir, na primeira dificuldade a gente volta. Eu ia entrar ali ia ter um lucro bom, o emprego era bom, mas realmente tinha muita gente, a entrevista ia ser difícil, eu não ia passar na prova. Isso é incredulidade. A fé perseverante é que pode ter 10.000 pessoas, o Senhor vai na minha frente e eu vencerei. Essa é a fé perseverante. Essa é a fé que arranca do nosso coração a tristeza, a angústia. Essa é a fé que você deixa de ser cabisbaixo, como diz o pastor Rob, deixa de estar com aqueles olhos mortos, mas você abre os olhos e olha para frente e sabe que Jesus que vai lá na frente e vai te dar vitória no tempo certo, e não tem nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que impeça das bênçãos de Deus chegar na vida daquele que Ele prometeu, porque a palavra dele é a verdade absoluta, a palavra de Deus é a justiça perfeita. E quando Deus fala, Deus cumpre. Podemos nos alegrar nisso. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, eu não sei que tipo de gigante, eu não sei que a terra que você está vendo, eu não sei se a casa que você foi ver está difícil, eu não sei se você achou a parcela alta da tua prestação, eu não sei o que está acontecendo na tua vida. O que eu sei é que se você é do Senhor, com certeza você prevalecerá se crer no Senhor.
Disso eu tenho certeza, porque o Deus que eu estou pregando é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus não muda, é o mesmo Deus. Mas nós precisamos ter uma fé perseverante, precisamos olhar para Deus, tirar os olhos das coisas do mundo, porque o mundo, ele nos suga de maneira muito poderosa para olharmos para baixo. E a gente fica como esses 10 espias, que tinha acabado de ver o mar se abrir, tinha visto Deus fazer maravilha e disse, mas a terra aí é de gente muito poderosa. Outra coisa que acontece com quem é incrédulo, a mente é muito curta, esquece ligeiro demais do que Deus fez. Às vezes você deixa de vir para o culto, esquece o culto, fica estressado em casa, com um problema pequeno, e esquece que na semana passada Deus tinha feito uma maravilha, e você chegou aqui na quinta-feira dando um testemunho, e você dá um testemunho na quinta-feira e deixa de vir num culto no domingo. Porque o Deus que operou na sua vida na quinta é como se Ele tivesse deixado você de mão no domingo. Jesus disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Como Caleb e Josué, assim precisamos ver as coisas. Precisamos sair das portas da igreja alegre, saltitando, falando de Jesus, nos alegrando em Jesus, e não importa se a minha situação hoje está ruim ou está boa, o que importa é que o Deus que cuida da minha vida vai me dar a vitória. Não interessa como é que eu viva nesse mundo, eu tenho uma promessa de eternidade, eu tenho um Deus que cuida de mim, e eu posso dizer que Ele é meu pastor e nele nada me faltará. Eu não sei como é que isso vai chegar para mim, mas se preciso for, Ele manda um corvo trazer pão e carne, mas eu como. Porque ao Deus da nossa vida não há impossíveis. Os impossíveis estão na mente dos incrédulos. As coisas que a incredulidade traz para a sua mente é que faz você parar. E quantas pessoas que já assistiram cultos, não só nessa igreja, mas em tantas igrejas hoje estão fora, estão no mundo, porque vinha para a igreja, mas não tinha fé. E a Bíblia diz que o justo vive da fé, porque tudo é possível ao que crê. Pois se não tiver fé, você desiste quando for espiar a terra. Primeira coisa que você vê maior do que você diz, eu não posso passar por isso aí. Porque a gente só acredita que ultrapassa as muralhas quando Deus vai na nossa frente. A gente só acredita que a gente vence quando a gente sabe que na nossa frente está o Criador dos céus e da terra. Está o grande El Shaddai, está o general de guerra, está aquele que disse, eu sou o primeiro e o último, está aquele que disse, estive morto, mas estou vivo. Oh glória! O Todo-Poderoso quando vai na frente, aí o mar se abre, aí se abre o mar de qualquer aspecto, aí cai por terra todo tipo de dificuldade, cai por terra, não interessa o tempo. Mas Diácono Júnior, faz muito tempo, Deus é o dono do tempo, se Ele lhe prometer, Ele vai cumprir. Ele é o dono do tempo. Amados irmãos, primeira coisa, como eu falei para os irmãos aqui, e a primeira característica é essa de Caleb: coragem para enfrentar os desafios da caminhada. Essa coragem, ela vem de uma fé perseverante de que o Deus Todo-Poderoso é quem vai na nossa frente, e para esse Deus que vai na nossa frente não há nada impossível. Precisamos ter essa coragem, é a primeira característica daqueles que têm fé perseverante. Caleb disse: cale-se todos, vamos subir, vamos entrar na cidade e certamente prevaleceremos. Porque Caleb sabia das maravilhas que Deus estava fazendo todos os dias na presença deles, tanto no Egito, no Mar Vermelho, como naquele deserto. Porque só quem vive numa terra inóspita como o deserto, só quem pode viver ali é quem tem um Deus na frente suprindo de tudo, porque o deserto não tem nada. Então só Deus caminhando na frente daquele povo, à noite numa coluna de fogo, de dia numa nuvem, e trazendo todo o suprir para que mais de 3 milhões de pessoas estivessem naquele deserto, sem ter nada naquele lugar, só no poder do Criador, só no poder de Deus. E muitas vezes nos comportamos como esses 10 espias. Eu quero trazer essa mensagem encorajadora para você hoje.
Você vai sair dessa igreja por essa porta. Eu não sei o que foi que você viu lá fora essa semana. Eu não sei o que foi que essa semana trouxe tristeza para você. Eu não sei o que foi que fez você desanimar. Eu não sei o que foi que fez dizer não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ignore a palavra dos incrédulos. Escute as promessas de Deus. Porque naquela hora toda aquela congregação ficou ouvindo os 10 espias incrédulos. Mas aquele que tem fé se levantou e disse: pare! Nós vamos subir e prevalecer, com certeza, porque quem vai na nossa frente é Deus. A promessa foi feita por aquele que vela para cumprir a sua palavra. Essa promessa não foi feita aqui no deserto, ela foi feita a Abraão, ela foi feita lá na aliança, no início, aos pais, aos patriarcas. Oh, glória! Então a primeira coisa para você nessa noite: coragem para enfrentar os desafios. Lembre-se, o Deus que cuida da sua vida, Ele vela para cumprir as suas palavras. Oh, glória, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você ficou tão calado, ficou impactado? Houve um impacto. Dê glória a Deus, meus irmãos. Sai daqui alegre por essa porta. A gente está num mundo que jaz no maligno, porém o maligno não lhe toca. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. É Deus que vai na frente, é a gente que prevalece, é a igreja que é vencedora. Oh, glória! Segunda característica: perseverar em obedecer a Deus. Agora abra comigo Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6. Livro de Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6. Segunda característica: perseverar em obedecer. A fé perseverante também é aquela fé que obedece. A obediência nos conduz à bênção. É pela obediência. Capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando Josué foi entrar na terra, deixa eu ler para você aqui, preste atenção uma coisa. Do versículo 2 diz assim: meu servo Moisés está morto, prepara-te, Deus falando com Josué, prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe. Aí Deus disse para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que eu jurei dar a seus pais. Amados irmãos, preste atenção. Deus disse: Josué, te prepara. Deus agora estava trazendo uma palavra de encorajamento a Josué. Agora veja bem, Josué e Caleb, quando recebeu a missão de espiar a terra, lá no deserto, que aqueles 10 espias incrédulos não creram e a congregação não creu, Deus disse: vocês passaram 40 dias espiando a terra, então para cada dia 1 ano, vocês vão passar 40 anos nesse deserto, porque ninguém que não creu na minha palavra vai entrar na terra, vão todos tombar nesse deserto, vocês vão morrer nesse deserto, mas só quem vai entrar nessa terra é a nova geração. Vocês não vão entrar. Daquela geração que estava no deserto, no tempo que espiaram a terra, só entrou Josué e Caleb daquela geração. O resto foi toda uma nova geração. Quando chega aqui agora em Josué, que Deus diz: Josué, prepara-te que você vai fazer esse povo herdar a terra. Chegou a hora de entrar na terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando aqueles espias não creram e eles dois creram, e ali Moisés prometeu a Caleb que daria a terra a eles, e a ele e a Josué, e eles ficaram e permaneceram. Quando Deus veio encorajar agora Josué, fazia 40 anos já que Josué andava no deserto com o Senhor. Quando Deus disse aqui para Josué, olha o que Deus disse aqui para Josué, versículo 6, Josué 1,6, esforça-te e ser corajoso,
40 anos que Josué andava no deserto até chegar nesse momento, porque agora eles iam entrar, ia atravessar o Jordão e entrar em Jericó. Agora ia começar a conquista. E olha que Deus disse: ser corajoso. Aquele homem que Deus estava falando aqui, Josué, que foi o sucessor de Moisés, Deus disse: assim como fui com Moisés, serei contigo. Fazia 40 anos que Josué andava em obediência a Deus naquele deserto, junto com Caleb. E foi ficando só a nova geração. 40 anos para chegarem na terra da promessa, uma terra que eles tinham visto no deserto. Foram lá, passaram 40 dias vendo tudo, mas como aquele povo não podia entrar, ficaram 40 anos no deserto, até chegar a esse ponto de Deus chegar. Agora, se eu te encorajar, Josué, Deus trouxe uma palavra de encorajamento para Josué, assim como eu estou trazendo hoje aqui, nós também precisamos ser encorajados por Deus. Tem hora que Deus quer dizer para a gente: esforça-te, tem bom ânimo, porque Josué ia botar o povo agora na terra da promessa. Depois do Jordão era Jericó. Gente, entenda uma coisa, que as coisas acontecem da maneira que Deus quer. Deus podia dar tudo daquele povo sem haver nada disso, mas aquele povo ia conquistar uma terra. Aquele povo não ia entrar em Jericó, ia entrar numa recepção e dizer: por gentileza, quais são os apartamentos que vai ficar a tribo de Judá? Aquilo não era um hotel. Muitas vezes, como a gente chega no hotel, que diz: qual é a minha suíte? Veja aí, suíte 1407. Aí quando o cara entra, está lá, naquela suíte. A cama toda forradinha, tem flores, tem perfume, tem um frigobar, tem tudo que você precisa ali. Não, eles iam entrar na guerra. Agora eles iam conquistar a terra, 40 anos obedecendo a Deus. Josué e Caleb nessa altura aqui já tinham uns 80 anos. Fé perseverante, não tem problema. Se Deus cumpriu, Ele vela. Se Deus prometeu, Ele vela para cumprir a sua palavra. Eles estavam lá: Josué, ser forte, corajoso, que tu vai entrar nessa terra, tu vai herdar. Josué não tinha mais 40 anos não, nem Caleb. Eles eram jovens com 40 anos ali no deserto, quando foram espiar. Mas agora fazia 40 anos, agora era a nova geração entrando. Está entendendo? Faz quanto tempo que você diz que Deus está demorando? 1 ano, 2, 3? Faz quanto tempo que você diz que está difícil porque está demorando? Você quer perseverar quanto tempo? Eles perseveraram. Eles perseveraram na fé. Uma fé perseverante. 40 anos andando no deserto em obediência a Deus. Chegou a hora, Josué. Prepara esse povo. Tu vai botar esse povo na terra 40 anos depois. Sabe o que é 40 anos depois? O irmão Júnior, se botar 40 anos depois aqui, vocês vão ver com 101 anos. E olha que para Deus não tem problema nenhum, né? Tem não que Abraão teve Isaac com 100? Então para Deus tem nada impossível. Deus disse: eu vou lhe dar irmão Júnior, eu vou lhe dar uma terra. Você quando completar 100 anos, pode saber que eu não morro com 99 não. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, veja bem, essa palavra de encorajamento, porque talvez você esteja dizendo aí: mas faz tempo que eu espero, irmão Júnior. Faz tempo que eu vi essa promessa. O profeta olhou para mim e disse: Deus tem coisa grande para você, e não chegou nunca. Chegou não, porque só faz 5 anos. Se for como a terra da promessa, falta 35. Fica na fé, perseverante, que Deus é fiel. Oh glória, aleluia. Você vai querer desistir? Porque também, se você não quiser ficar na fé, não tem problema não. É só escolher morrer no deserto. Só tem 2 opções: ou a gente entra na terra pela fé perseverante, ou a gente morre no deserto mesmo. O que é que você deseja? Quer ficar no deserto? Quer morrer no deserto? Ou você quer entrar na terra que mana leite e mel? Ou você quer usufruir das bênçãos do Senhor? Porque só tem 2 opções, a terceira não existe. Ou eu fico na fé perseverante, ou escolhi morrer no deserto. Não tem terceira opção, são só 2. Então persevere em obedecer a Deus, porque Josué e Caleb perseveraram e entraram nessa terra. E outra coisa, e a terceira característica, é essa paciência que eu estou falando aqui para esperar a promessa. É essa paciência. Abra agora em Josué 14. Vá para o capítulo 14. Aqui é que é maravilhoso da gente ouvir. Josué 14, a partir do 6. A partir do versículo 6. E nós já estamos caminhando para a conclusão. Terceira característica de uma fé perseverante é aquele que tem paciência para esperar a promessa se cumprir no tempo de Deus. Oh glória! Diz assim a palavra do Senhor:
Josué 14, a partir do versículo 6, olha que relato lindo. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos, Josué, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe o relatório totalmente sincero. Meus irmãos subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que o teu pé pisou te será como herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida esses 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou essa palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tem 85 anos, ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Que coisa linda, chegou a hora. 45 anos depois, tu viu, Josué, eu estava com 40 anos, quando Moisés me jurou que aquela terra que eu pisei seria minha. Olha que coisa linda. Então agora, dai-me a terra, e olha o que é que ele diz aqui. 85 anos, estou tão forte, e ele disse aqui, ó: dai-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas, como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Aí, versículo 13, então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Quiriate Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Oh glória, você pode dar um glória a Deus aí? Hoje eu sou, Josué, de 85 anos. Quando eu tinha 40, Deus fez aquela promessa através daquele homem de Deus, Moisés, lá, e disse que a terra que eu pisei quando eu fui espiar seria minha. Dá-me agora esse monte, dá-me esse monte, porque Deus, aquilo que Deus promete, Ele cumpre, Ele vela para cumprir a sua palavra, e eu perseverei, até hoje, com 85 anos, em seguir o Senhor. 40 anos perseverando em seguir o Senhor por um deserto, tomando água da rocha, numa nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite, até o dia que disse: agora me dá, Josué, tu és o líder de tudo. Ali ia haver agora distribuição das terras, mas ali Calebe disse: para, Josué, a minha terra é essa aqui onde eu pisei, dá-me esse monte Hebrom, porque lá tem gigantes. Eu tenho 85 anos, mas tenho o mesmo vigor para entrar e sair, eu tenho o mesmo vigor para expulsar esse gigante de lá, porque o Deus que me deu a terra, que me prometeu, Ele será comigo. A fé que persevera nos leva à vitória. A fé que persevera nos entrega a promessa. A fé que persevera resiste ao tempo. E a fé que persevera vê promessa se transformando em realidade. Eu quero finalizar lendo Hebreus 10, 38, abra comigo. Eu quero concluir encorajando os irmãos a sair por essa porta hoje, louvando a Deus, crendo no Senhor, nas promessas do Senhor, que Deus disse: o que é que tu vês, Jeremias? Veja uma vara de amendoeira, viste bem, eu velo para cumprir a minha palavra. O que Deus te prometeu, Ele vai te dar. É Deus que vai na sua frente, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua provisão, Deus é fiel, Ele é o nosso pastor, e nele nada nos faltará. Hebreus capítulo 10, agora vamos ler o 38.
Se vocês já encontraram, espera o irmão. Espera o irmão que eu chego já. Hebreus 10, 38. Eu vou ler do 35 em diante, mas vou terminar no 39. E eu quero concluir com essa palavra tão maravilhosa, que essa palavra fique em nosso coração, que diz assim: portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá, dentro em breve não tardará, mas o meu justo verá da fé. Se recuar, minha alma não se agrada dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Louvado seja Deus. Amados irmãos, essa palavra de encorajamento para o seu coração. O Deus que cuida da minha vida e da sua, tudo o que Ele nos prometeu, Ele vai nos dar. Fique em paz, canta ao Senhor, venha para os cultos, se envolva na obra de evangelismo. Ministério de reconciliação é pregar Jesus por onde quer que a gente vá. Pregue esse Deus que cuida da gente, esse Deus que é fiel, esse Deus que é grande, esse Deus que é poderoso, e esse Deus que vai nos dar o céu de glória, o Deus que vai nos dar uma eternidade com Ele, porque habitaremos novo céu e nova terra. Aleluia, é o que a palavra dele diz. Então glorifique esse Deus por onde você andar. Levanta essa cabeça, não precisa ficar triste. A situação está difícil, lá tem espias, lá tem homem poderoso, lá tem gigante, tem, mas você tem Deus, e o teu Deus é maior do que todas as coisas. Glória a Jesus. Vamos orar, fecha os olhos comigo, quero pedir aos irmãos, fiquem de pé em nome de Jesus, só para fazer essa oração, e depois estarei chamando aqui o pastor Robert. Quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra encorajadora, que teu coração saia aqui alegre no Senhor, sabendo que Deus vela para cumprir a sua palavra.